16. Intercâmbio espiritual. E a propósito, surge-nos o desejo de saber se neste planeta se pratica o intercâmbio espiritual. Podereis informar-nos, queridas irmãs saturninas? Será um grande prazer para nós falar de tão belo assunto. Para começar, vos diremos que, de um modo geral, todas as pessoas neste planeta possuem estas duas importantes faculdades mediúnicas, a vidência e a audiência. Estas faculdades já constituem um índice do progresso espiritual dos saturninos, mediante as quais eles se comunicam com seus parentes e protetores do mundo espiritual. Este é ainda um dos motivos do interesse de todos em sua afluência diária aos templos onde têm oportunidade de receber instruções, notícias e ensinamentos de que possam carecer para solucionar problemas da vida. E como todas as criaturas possuem destes problemas, elas sabem que, comparecendo aos templos para orar diariamente, recebem aí, dos seus entes desencarnados, como dos seus protetores espirituais, os conselhos e sugestões que muito as ajudarão. Se, entretanto, alguma criatura necessitar de ouvir seus protetores ou amigos espirituais em outras oportunidades, ela terá apenas que se recolher ao seu quarto de oração, que existe em todos os lares, e aí convocará a sua entidade amiga, de quem receberá a instrução ou conselho desejado. Vedes, pelo que acabamos de dizer, que o culto do espírito, bem como o intercâmbio espiritual, se encontram bastante desenvolvidos neste grandioso planeta. Gratíssimas, queridas irmãs saturninas, por mais este importante esclarecimento acerca do culto do espírito no vosso planeta, que tanto admiramos. Nós estamos anotando com o maior interesse os vossos amáveis esclarecimentos, que pretendemos divulgar oportunamente no nosso pequeno mundo terreno. 17. Necessidade de alfabetização. As observações colhidas pelas almas visitantes de Saturno, uma vez regressadas estas ao nosso plano espiritual, foram devidamente selecionadas e anotadas para a eventualidade de serem oportunamente trazidas à Terra no melhoramento de vários serviços aqui existentes. Os melhoramentos que em breve conhecereis neste vosso mundo já serão em parte os resultados das observações colhidas pelas nossas caravaneiras em Saturno, e muito hão de contribuir para o progresso geral deste pequeno planeta. Algumas daquelas observações requerem mesmo certa urgência em sua aplicação neste mundo terreno, como meio de ajudar as almas encarnadas a adquirir mais rápida evolução. O problema da instrução, por exemplo, necessita de solução pronta e eficiente para atender a essa população enorme de crianças difundida pelas regiões do interior de muitos países, ainda privadas de escolas. A simples alfabetização da criança já lhe proporciona oportunidades de progresso através da leitura de obras espiritualistas, que de outra maneira desconhece, ou melhor, que de outra maneira desconheceria. Da leitura das boas obras espiritualistas, novos horizontes se abrem à compreensão e desenvolvimento espiritual dessas almas encarnadas, permitindo-lhes o regresso ao seu plano no além, já portadoras de novas luzes. Porque, segundo vem ocorrendo desde muito, a passagem de uma alma pela terra privada do alfabeto em nada ou muito pouco contribui para o seu desenvolvimento espiritual. Há necessidade, por conseguinte, de os governantes de todos os países da terra se devotarem mais à difusão do ensino, na certeza de que isso redundará na maior iluminação espiritual ao regressarem da terra.
Alfabetizar uma criança significa acender uma luz onde existe a escuridão, possibilitando à criança conduzir-se na vida com maior acerto em suas atividades materiais e obter maior volume de luzes para o espírito. Firmai-vos, pois, neste princípio, todos vós que tiverdes uma parcela de responsabilidade na administração de qualquer fração do território terreno, e estareis prestando, ao mesmo tempo, um belo serviço ao Senhor Jesus. A luz decorrente da alfabetização das crianças e adultos tem o mérito de acender, por sua vez, a luz espiritual nessas criaturas, o que as mesmas agradecerão reconhecidas a vida inteira. 18. Serviços aéreos. Voltemos, porém, ao contato com as almas visitantes do grandioso Saturno para colhermos também algumas observações importantes. Vencidos os primeiros 3 dias de visita àquele planeta, durante os quais várias observações foram colhidas e cuidadosamente anotadas, desejaram as caravaneiras conhecer um pouco dos serviços aéreos de transporte, tão intensos e silenciosos. Indagaram por isso das almas saturninas como se processavam tais serviços, e com tanta segurança, ao que as mesmas responderam da seguinte maneira: estes serviços são aqui importantes e funcionam maravilhosamente. Em afirmação disto, diremos que muitos poucos acidentes aqui se registram, graças ao adiantado progresso aqui usado. Os aviões que vedes cruzar os ares tão intensamente prestam grandes serviços à população, dada a extensão do nosso planeta. O fato de funcionarem assim tão silenciosamente resulta do tipo de seus motores movidos eletronicamente, não necessitando de outro combustível. São assim tão seguros que podem, inclusive, fazer paradas no ar, quando haja necessidade sem o risco de caírem. Mas isto é realmente extraordinário, queridas irmãs saturninas. No nosso mundo terreno, isto é absolutamente impossível. Não só os aviões fazem um enorme ruído com seus motores, como se precipitam frequentemente ao solo, vitimando todos os passageiros e tripulantes. Vemos assim o grande progresso em que se encontra a vossa aviação. Sim, queridas terrícolas, a nossa aviação é absolutamente segura. Sem poder examinarmos em termos técnicos, vamos, contudo, tentar explicar a razão disso. Diremos então que os nossos aviões dividem-se tecnicamente em duas partes. A primeira é constituída do elemento de segurança, que o sustenta no ar com todos os passageiros. Trata-se de uma bela descoberta dos nossos técnicos, e já em uso há mais de um século. É um tipo de gás contido em vários tubos, segundo o peso calculado de cada aparelho, suficiente para mantê-lo no ar em quaisquer circunstâncias. Daí a segurança de todos os nossos aviões. A segunda razão consiste em serem os motores, por sua vez, alimentados eletronicamente, e nunca falham, porque os há também de reserva, e assim vedes como cruzam os espaços constantemente. Há, entretanto, um dispositivo bastante recente, o qual, colocado em todos os aviões, impede que eles se choquem no espaço, terminando assim com o único motivo de acidentes que até então se registravam. O funcionamento desse dispositivo é bastante curioso e admira realmente como foi descoberto. Ele age à base de repulsão. Assim, se dois aparelhos estiverem voando na mesma linha, por exemplo, mas em sentido contrário, o dispositivo de repulsão entra imediatamente em funcionamento e desvia os dois aparelhos o bastante para não se chocarem. Esta descoberta serviu para evitar muitos desastres por toda parte. Colocados na posição desejada, eles agem a uma grande distância, desviando os aparelhos em sua rota para não se encontrarem. A este dispositivo foi dado pela população o apelido de piloto invisível, de tão eficiente que é. Graças a ele cessarem
Ou melhor, graças a ele, cessaram os desastres aéreos em Saturno. E esplêndido esse vosso piloto invisível. Gostaríamos de conhecê-lo de perto, queridas irmãs saturninas, uma vez que trazemos em nossa caravana almas que foram engenheiros na Terra. Muito bem, queridas terrícolas. Vamos combinar então uma visita ao centro de aviação mais próximo, onde podereis examinar de perto esse dispositivo. Iremos lá amanhã, se estiverdes de acordo. Perfeitamente, queridas irmãs saturninas. Muito vos agradecemos mais esta gentileza. No dia imediato, toda a caravana se achava em visita ao centro de aviação, em companhia da comissão de almas saturninas, que se esmeraram em apresentar às visitantes tudo que pudesse interessar-lhes nesse setor. 8 almas de engenheiros incumbiram-se de examinar em detalhe o que mais pudesse interessar em relação a estes dois princípios instituídos na aviação saturnina, o da sustentação permanente dos aviões no ar, e aquele que efetua o desvio dos aparelhos quando se encontrem na mesma linha em sentido contrário, o chamado piloto invisível. Quanto a este, verificaram os engenheiros terrenos basear-se o seu funcionamento no princípio do radar. Sua maior utilidade está então em que por eles próprios, isto é, automaticamente, os dois pilotos invisíveis imprimem o desvio necessário às duas naves para que não se choquem em sua rota. E mais ainda, passado o momento do cruzamento das duas naves, o movimento se desfaz e elas retornam à sua rota. Vê-se por esta simples explicação toda a importância do piloto invisível na aviação odierna. As almas de engenheiros terrenos tiveram permissão, inclusive, para levantar esquemas sobre quanto desejassem nesse setor, e elas o fizeram com empenho, visando a oportunidade de trazerem esse e outros melhoramentos para a Terra bem proximamente. Podeis contar então com esses novos melhoramentos a enriquecerem a vossa aviação, tão progredida, aliás, nestes últimos tempos. Encerrada a visita ao centro de aviação, a caravana repousou o resto do dia, para o que se recolheu a um dos templos da cidade, onde todas as almas renderam graças ao Senhor Jesus pela oportunidade que o Senhor lhes concedera de visitar Saturno, onde muitos haviam aprendido e anotado. Foi durante a sua tarde de repouso no templo que este fato a surpreendeu. Havendo mentalizado o Senhor Jesus em suas preces de agradecimento, aproximou-se delas reunidas uma figura de idade mais que várias vezes centenária, uma entidade do mundo espiritual de Saturno, a qual a saudou com grande reverência. Dirigindo-lhes o seu amável cumprimento, disse-lhes a entidade saturnina: Queridas filhas do mundo terreno, como me sinto ditosa em vos encontrar neste local. O que fazeis porventura? Emigrastes para aqui ou encontrai-vos em vilegiatura? Querida e venerável entidade, nós nos encontramos aqui em viagem de estudos e observações. Estamos cursando a Universidade Espiritual do Mundo Terreno e viemos até aqui na graça e permissão de Jesus, nosso Senhor. Jesus, nosso Senhor, como me enchem das mais caras recordações estas 3 palavras. Estas palavras emocionam-me profundamente, almas queridas. Eu, como vós, também me acostumei a chamar o Senhor Jesus de todo o meu coração, desde quando tive a felicidade de ser por ele recebida e admitida a viver no solo terreno. Isto aconteceu há muitos, muitos séculos, e eu recordo constantemente em minhas meditações aquele pequenino mundo dos mares salgados e profundos. Vendo-vos agora neste templo, orando a Jesus, nosso Senhor, eu apressei-me em ajuntar as vossas à minha prece, numa recordação muito grata para o meu pobre coração.
O vosso Jesus é o próprio amor personificado. Felizes as almas e os seres que evoluem sob a graça e a proteção de tão luminosa entidade. Creio não exagerar em vos dizer que o vosso Pai, meu querido Jesus, é o Filho mais querido do Pai Celestial. Eu peço-vos então, almas queridas, levardes a Jesus, nosso Senhor, as vibrações mais puras do meu coração, agradecido. Nós o faremos com todo o gosto, venerável entidade. Gostaríamos de saber o vosso nome para melhor nos desempenharmos do vosso pedido junto ao Senhor. Dizei-lhe que foi Zarziel que isto vos pediu. Eu, o Senhor Jesus, logo se recordará de mim. Se nos permitis, se nos permitis uma indagação, venerável entidade, nós poderíamos, ou melhor, nós pediríamos que nos dissesseis algo mais sobre vós própria e como viestes para este grande planeta. Será isto possível? É perfeitamente possível, minhas filhas. A minha história é muito longa, mas eu procurarei resumi-la. Faz já vários milênios que eu e muitas outras almas fomos entregues aos cuidados do Senhor Jesus, numa grande assembleia realizada num planeta deste mesmo sistema. Eu fazia parte do grupo de almas que tal assembleia decidiu entregar aos cuidados do Senhor Jesus para nascerem no solo terreno. Foi então um perfeito ato de caridade do grande Jesus, minhas filhas. Fomos todas para a Terra, um mundo bastante atrasado para nós que procedíamos de outro bem mais evoluído. Nossa tristeza era tão imensa, ou melhor, nossa tristeza era então imensa. O povo não nos compreendia, se bem tivéssemos nascido no mesmo ambiente, e que nossos espíritos recordavam a todo instante o paraíso que deixáramos em algum ponto do universo, e se mantinham tristonhos. Estou bem lembrada de que a região em que fomos nascer ficava situada ao norte do continente africano, onde lutamos e sofremos demasiadamente. Nós éramos então um povo desconhecido e hostilizado pelos terrenos, embora tivéssemos passado a ser terrenos também. Como possuíamos conhecimentos bastante mais adiantados que os outros povos, nós fomos à guerra com eles e os vencemos em toda parte. Tanto lutamos e tanto vencemos que cansamos também. O nosso espírito vivia voltado para a nossa antiga morada e não se conformava em viver num mundo quase primitivo. Mas fomos-nos conformando pouco a pouco. A nossa situação se encontrava alternativa na morte, porém esta tardava a chegar. Mais conformadas com a nossa desdita, decidimos perpetuar nossa estada na terra com alguns monumentos graníticos que então erigimos, alguns dos quais lá permanecem ainda em forma de pirâmides no Antigo Egito. Estes monumentos serviram para assinalar a nossa estada no vosso pequeno mundo. Com o tempo, como disse, muitas de nós se afeiçoaram a Jesus Nosso Senhor e voltaram à terra algumas vezes. Eu fui uma dessas almas, tornei-me missionária do Senhor e cumpri algumas missões do serviço divino, num preito de minha eterna gratidão por me haver recebido tão carinhosamente. Na terra fui então várias coisas. Fui guerreiro, lavrador e por fim pastor de almas. Varei diversos países do Oriente na pregação da doce doutrina de Jesus, conquistando novos fiéis para o cristianismo. Muitos séculos eu vivi assim ao serviço de Jesus, nosso Senhor. Por fim, disse-me um dia o vosso e meu querido Jesus: Querido Zarziel, muito tenho apreciado a tua fiel dedicação ao meu serviço na terra. Eu me congratulo contigo e de coração te agradeço o muito que fizeste pela minha doutrina da fraternidade e do amor. Recebe, pois, mais este galardão, o mais belo que possuímos, para recompensar dedicações como a tua, ou melhor, para recompensar dedicações como a tua. Mas eu vou precisar ainda de um novo serviço seu.
Necessito que vás estudar num planeta mais adiantado os melhoramentos lá existentes, a fim de os aplicarmos no nosso pequeno mundo. Quero, pois, que viajes a Saturno por um prazo de 100 a 200 anos, após o qual regressarás a este plano. Posso contar contigo, querido Zarziel? A minha única resposta, amado Jesus, disse-lhe eu, é perguntar quando devo partir. Desempenharei mais essa missão possuído da maior alegria. Esta foi a minha resposta ao Senhor Jesus, e aqui me encontro ao seu serviço. Tenho estudado a fundo a vida e os costumes desse grande povo saturnino, almas bastante evoluídas, com as quais muito tenho aprendido. Neste momento, eu estou vivendo o intervalo de uma encarnação, percebendo luminosidades estranhas no templo, produzidas pelas vossas preces. Vim juntar as vossas à minha própria ao Senhor Jesus, que eu amo e venero em meu coração. Creio demorar por aqui mais algum tempo, até quando o Senhor me chamar de volta. Possuo comigo um precioso tesouro de estudos e observações sobre a vida e costumes deste grande povo, e também sobre os numerosos serviços e organizações deste grande planeta. Peço-vos, então, no vosso regresso, levardes o meu nome ao Senhor Jesus, de quem jamais me esquecerei em minhas meditações diárias. Foi para nós uma grande alegria haver-nos encontrado, ou melhor, haver-vos encontrado, entidade venerável. É um grande prazer conhecermos os detalhes da vossa passagem pelo nosso pequeno mundo. Conhecemos a tradição das pirâmides do Egito e sabíamos haverem sido construídas por um povo muito adiantado que fora entregue ao Senhor Jesus para evoluir na terra. Na realidade, porém, aquele povo era já bem mais adiantado do que os terrenos. Ficamos sabendo agora que vós, entidade venerável, fazíeis parte daquele povo adiantado. Nós nos felicitamos, então, por haver-vos encontrado neste grandioso planeta, e com todo o gosto levaremos as vossas palavras ao Senhor Jesus. Mas esperamos ver-vos algumas vezes mais antes de regressarmos. Viremos então diariamente a este templo, que ficará sendo o nosso ponto de encontro. Prosseguiremos em companhia das almas que visitam o grande Saturno, o gigante do espaço infinito, onde vivem e evoluem muitos milhões de almas num estado já bem mais adiantado do que as que vivem na Terra. Acompanhando em pensamento aquelas almas caravaneiras, desejamos conhecer desde logo observações de interesse para a vida terrena. Voltaremos então a Saturno para alguns dias mais de estudo e observação. As almas engenheiros da caravana mostraram-se satisfeitíssimas com as observações realizadas no centro de aviação e durante o resto do dia continuaram estudando os esquemas que puderam levantar em torno dos melhoramentos existentes na aviação saturnina. A maior dificuldade para as almas engenheiros estava em poderem gravar devidamente no próprio subconsciente aqueles melhoramentos para os trazerem à Terra em breves anos. Isto, porém, acontecerá com a ajuda das forças superiores, atentas ao progresso da vida terrena.